Quero falar então sobre timidez, medo e covardia. Está em Números, capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi, pois, aqui para a banda do sul, e subi a montanhas. Vede como é a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais as cidades em que habita, se em arraiais ou se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Eram aqueles os dias das primícias das uvas. Vamos ler versículo 27. E relataram a Moisés: fomos à terra a quem nos enviastes. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas. Também na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Emprestamos a Ti agora a nossa alma, nosso coração, nosso espírito, de forma que não seja mais nosso. Ó Deus, para não relutarmos contra a voz do Senhor, mas nós fazemos questão de que somente a Tua voz, o Teu Espírito, ó Deus, venha falar de forma que sejamos cheios do Teu Espírito, de forma que tenhamos a compreensão, o discernimento, tenhamos, ó Deus, a revelação, a palavra rema, ó Deus, para compreender o que de fato o Senhor espera de cada um de nós. Conduza-nos, ó Pai, nesse momento da Tua palavra. Coloca os Teus anjos nas portas desta igreja. Não permita, Senhor, que haja qualquer perturbação, qualquer demônio, Deus, que venha tirar a atenção do Teu povo, Pai. Que a nossa mente esteja totalmente, exclusivamente cativa ao Teu Espírito agora, no nome de Jesus. Amém. Quero falar então sobre 3 assuntos: sobre timidez, sobre medo e sobre covardia. São 3 assuntos, querido, que nós somos cercados de todos os lados. Nós somos
influenciados, quer queira ou não, vez ou outra, por sentimentos de timidez, de medo e de covardia. Nós estamos sempre preocupados, ainda que tenhamos uma fé absoluta na palavra, ainda que compreendamos de fato as promessas do Senhor, ainda que saibamos acerca de que Deus, Ele é um Deus protetor, mas nós estamos sempre atemorosos, sempre premeditando, talvez um problema, uma luta, uma dor, um sofrimento. Isso, se nós não tomarmos cuidado, nós deixaremos de crer na palavra e viveremos escravos dos nossos sentimentos e dos nossos temores. Se nós não estivermos com o coração alicerçado na rocha que é o Senhor, estaremos sempre atemorosos, sempre escravos dos nossos sentimentos. E o que eu quero ministrar para vocês nesta noite é uma palavra que venha nos conscientizar que nós não podemos ser escravos dos nossos sentimentos. Nós não podemos deixar de realizar aquilo que gostaríamos, de ir aonde gostaríamos, de desejar o que queríamos por causa dos nossos sentimentos. Eu quero que nesta hora você esteja consciente de que tudo que Deus colocou nas tuas mãos, ainda que você encontre dificuldades, você não pode deixar que sentimentos como medo, timidez e covardia impeça você de alcançar aquilo que Deus tem para você. Muitas pessoas não crescem, muitas pessoas não alcançam, muitas pessoas não tornam-se aquilo que Deus quer, aquilo que é a promessa do Senhor, por causa dos medos, por causa dos sentimentos. Muitas pessoas não são ainda o que Deus já era para ter feito, porque são pessoas covardes, medrosas, tímidas, e por isso não alcançam, e por isso não tocam naquilo que é seu, naquilo que Deus designou para cada um de nós. Olha o que a palavra está dizendo. Vamos voltar aqui no versículo 27. Relataram a Moisés: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. No versículo 17 em que nós lemos, a palavra diz: enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: subi, pois, aqui para a banda do sul, e subi a montanha, vede como é a terra. Aí eles voltam dessa direção que Deus havia dado, após eles irem para ver como era esta terra. Eles voltam e trazem o que? Um relatório. E o relatório inicial que eles trazem acerca de uma terra que era a promessa de Deus, desde lá do Egito, enquanto ainda não eram escravos, aonde Deus já dizia que tiraria-os daquele lugar e conduziria-os a uma terra que manasse leite e mel.
Então era uma terra que era prometida para Israel há muito tempo atrás. Era a promessa do Senhor, e Deus havia dito que esta terra, de fato, ela manava leite e mel. O que quer dizer manar leite e mel? É uma terra próspera, é uma terra abençoada, é uma terra onde a bênção do Senhor está presente. E quando eles voltam, após ter espiado aquela terra, eles dizem: olha, verdadeiramente a terra mana leite e mel, e esse é o seu fruto. O problema é que no versículo 28, eles continuam dizendo o seu relatório, e diz: porém, quando eles falam porém, eles já começam a colocar uma condição para conquistá-las. Quando eles colocam porém, quer dizer o quê? Ela é boa? É. Mas existe um porém. A terra é boa? É. A terra existe? Existe. É verdadeira? É real a terra? Ou era uma imaginação? Não, a terra é real. Ela existe. Deus prometeu, e agora ela está aqui diante dos nossos olhos. É verdade, sim, a terra está lá. Nós fomos e vimos. É verdadeira. Porém, então eles colocam uma condição para possuí-la. Eles colocam um obstáculo, eles colocam uma dificuldade para alcançar, para tomar posse, para adquirir aquilo que não seria deles, mas aquilo que Deus já tinha designado como sendo deles. Vocês estão entendendo? O que eu quero dizer, que o que é seu, Deus não vai fazer. O que é seu, Deus não vai fazer. Ele só está te conduzindo para você alcançar, porque já está pronto. O que é seu, Deus ainda não vai criar. As promessas que Deus tem para a tua vida, elas não estão sendo elaboradas. As promessas de Deus para nossas vidas, elas já existem. A palavra diz que os nossos cabelos são contados. A palavra diz que cada um dos nossos dias foram contados. A palavra diz que nós somos, nossos dias já foram contados, de forma que Deus sabe cada um deles. Isso quer dizer que Deus, Ele já tem todos os planos criados, prontos, para ser entregue para cada um, mas é necessário sermos conduzidos até alcançarmos cada um deles. Amém. E para alcançar a terra prometida, tinha um deserto. Eles saíram do Egito, 430 anos, escravos, caminharam 40 anos no deserto para chegar aonde eles estavam. Ou seja, 430 com 40, 470 anos, para chegar a um lugar em que Deus havia prometido como sendo deles. E agora eles estão diante da promessa e colocam um porém. Agora eles estão vendo a promessa, agora eles conseguem ver aquilo que Deus poderia fazer, e estão dizendo: não é bem assim, a terra existe, é verdadeira, é real, mas nós vamos ter problema para conquistá-la. Olha o que a palavra diz: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Ou seja, a terra existe, mas para nós alcançarmos, nós vamos encontrar gigantes. Nós vamos encontrar gigantes, homens poderosos, e que não vão deixar que nós conquistemos a terra. É isso que eles estão dizendo.
nós vamos encontrar homens poderosos. E eles não vão permitir que nós venhamos conquistá-las. Olha no versículo 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Preste atenção. Eles mesmos, diante daquilo que eles haviam visto, se consideravam como gafanhotos. Eles mesmos já estavam dizendo que não há chance, não sou capaz, não posso, não sou forte como eles. Eles são gigantes e vão nos destruir. E aí eu fico pensando que durante a nossa caminhada, a nossa vida, quantos desafios nós temos? É faculdade, é filho, é uma vida profissional que te traga um pouco de estabilidade, é a saúde, são tantos objetivos que nós temos, mas tem pessoas muito mais preparadas do que cada um de nós. Quando vamos fazer uma prova, as pessoas estão sempre mais preparadas do que nós. Quando vamos fazer uma entrevista de emprego, o currículo das pessoas são muito melhores do que os nossos. Quando vamos adquirir alguma coisa, a condição das pessoas, de muitos, são muito melhores do que as nossas condições. Então sempre a gente se considera, na maioria das vezes, diante de uma situação dessa, como os outros melhores do que nós, e nós como os menos favorecidos. Nós como as pessoas menos apropriadas para assumir algo, para conquistar algo, para adquirir algo. Por quê? Porque a gente olha a condição, a gente vê o número de pessoas, a gente vê o contexto, e então a gente já está dizendo: eu não posso, eu não sou capaz, não há esperança, não há jeito para mim. Por quê? Porque tem gente que está muito mais preparada, tem gente que é muito mais capaz, tem gente que é muito mais forte. Mas a promessa, em muitos casos, não é do terceiro, é sua. E nós estamos considerando como se não fossem nossas, mas do terceiro. Vocês entendem? Às vezes, é o que Deus designou para mim. E por eu não me considerar a pessoa apropriada, por eu não entender os planos de Deus em minha vida, então eu transfiro aquilo que era meu para o outro. Eu transfiro aquilo que era para ser meu. Eu transfiro aquilo que era para ser uma oportunidade que Deus estava me dando para o outro. Preste atenção no que eu quero dizer, queridos. Que nada nas nossas vidas vamos conquistar de qualquer jeito. Nada vai ser fácil como esperávamos. Mas tenha uma certeza de que se existe uma promessa, ainda que existam pessoas mais fortes e bem melhores preparadas do que nós, se aquilo é para ser nosso, ninguém vai tomar. Se é para ser meu, vai ser meu. Vai ser meu, não importa a qualificação dos outros, não importa a condição dos demais, não importa se as pessoas estão muito mais à frente do que eu. Se é uma promessa de Deus para a minha vida,
ninguém vai tirar de mim aquilo que Deus designou para mim. A covardia, o medo e a timidez nos faz ver aquilo que Deus tem para nós, mas não nos permite tomar para nós, não nos permite conquistar para nós. A nossa timidez, o medo e a nossa covardia nos fazem enxergar o outro como mais capaz do que nós, mais bem preparados do que nós. A terra é realmente boa, é realmente atraente, é realmente satisfatória, é o sonho de qualquer um, mas existem gigantes, mas existem os filhos de Anak, e por isso eu não posso conquistá-la. Não faça isso, querido. Não deixe que o seu medo, não deixe que a sua timidez, não deixe que o seu espírito covarde domine você de forma que você transfira aquilo que é seu para uma outra pessoa. Seja mais forte do que os seus sentimentos. Seja mais ousados do que as suas fraquezas. Não se deixe, não se deixe perder dentro da timidez, dos sentimentos de fracasso na tua vida. Se levante, se imponha. Eu quero descrever alguns homens que Deus chamou, falou assim: vem cá, que eu quero te usar. E as pessoas tinham sempre desculpas. As pessoas tinham sempre situações que pudesse dizer: eu não posso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4. Primeira pessoa foi Moisés. Moisés foi uma dessas pessoas que, antes de corresponder ao chamado do Senhor, ele não se considerava uma pessoa apropriada para isso. Ele não se considerava uma pessoa habilitada para isso. Olha comigo em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Olha o que a palavra diz. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, eu sou um homem gago. Em outra tradução, não sei se tem alguma tradução aí que fala isso, mas a tradução pesado de boca é gago. E ele fala: Senhor, eles não vão, Faraó não vai me ouvir, ele não vai me escutar, porque eu sou um homem gago, eu não sou um homem eloquente, eu não sei falar como alguém que poderia estar diante do rei. Ele não vai me ouvir, ele não vai me ouvir. Mas sabe o que é interessante? Interessante não é você. O interessante interessante é que Moisés ele apresentou as suas limitações, mas ele se permitiu ser conduzido pela mão do Senhor. Ele apresentou as suas fraquezas, talvez os seus medos, seus sentimentos. Ele revelou a sua alma para o Senhor e disse: eu não sou capaz. Mas ele se permitiu deixar Deus conduzir a tua vida.
Sabe o que é interessante? Interessante que às vezes a palavra ela tem se cumprido justamente na vida daqueles que não são, para confundir os que são. Deus ele tem sempre cumprido a tua palavra na vida dos fracos, para confundir os fortes. Sabe por quê que Deus ele se preocupa com isso? Porque tem muita gente batendo no peito e dizendo: eu sou capaz, porque eu me preparei, porque eu sou melhor, porque eu tenho toda a condição para poder ir e fazer e realizar o que está designado. Então, para que isso Deus nos prive, muitas vezes Ele nos coloca diante de condições em que a pessoa mais fraca seja eu e você. Você está entendendo? O currículo menos favorável seja o seu. Você está entendendo, querido? Amém, glória a Deus. A possibilidade mais viável é que você não seja escolhido. É desse jeito que Deus faz. Amém, Jesus. Para quê? Para que você não se vanglorie achando que você é alguma coisa. Nós precisamos dominar o nosso sentimento de forma que, quando eles vêm, como veio para Moisés, não nos escravize de forma que não nos permita colocar em prática aquilo que Deus quer de nós. Ele disse: eu sou um homem gago. Agora a pergunta é: abaixo de Deus, quem tirou Israel do Egito? Moisés. Vocês estão entendendo? Amém. Uma outra pessoa que também apresentou as suas fraquezas, abra comigo em Juízes capítulo 6. Juízes Juízes capítulo 6, versículo 15. Amém? A palavra diz, versículo 15. Ele lhe disse: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Quem era esse? Gideão. Israel estava sendo dominado pelos midianitas. E alguém precisava livrar Israel das mãos dos midianitas. Aí Deus vai na casa de Gideão, o mais fraco, e a família mais pobre. Deus não podia ter ido num poderoso. Deus não poderia ter ido em alguém que tivesse uma patente em questão de guerra, em questão de conflitos. Deus não poderia ter ido em alguém habilitado, preparado. Deus foi no mais fraco. Eu sou o mais fraco, e a minha família é a mais pobre. Como eu vou livrar Israel da mão dos midianitas? Sabe, queridos, a palavra diz que quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou fraco. O que quer dizer quando eu estou fraco?
Quando você não está olhando para si, para o seu currículo, os seus méritos, suas qualificações, suas habilidades. Fala: Senhor, eu dependo de Ti, como se eu não tivesse nada. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos, ainda que eu tenha todo o currículo. Se o Senhor não quiser, a porta não se abre. Se for vontade do Senhor, tudo vai se resolver. O que quer dizer quando sou fraco? É quando você reconhece que tudo que você conquistou não vale nada, se não for a vontade do Senhor. O que quer dizer quando sou fraco? É que você coloca nas mãos do Senhor as suas limitações, as suas dificuldades e os seus sonhos. E diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu tenho. Se o Senhor não quiser, eu não posso. Muitas pessoas precisam se considerar fracas, mas não medrosas, covardes e tímidas. Uma coisa é você se considerar um menor, de forma que Deus te engrandeça. Outra coisa é você não fazer, não correr atrás, não acreditar, com medo da derrota, com medo do fracasso, com medo da vergonha. Toma cuidado com os sentimentos que podem nos impedir de conquistar aquilo que Deus quer para cada um de nós. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 6. Uma outra pessoa que não se considerou apropriada, mas que Deus usou com poder e graça. Isaías capítulo 6, versículo 5. Olha o que a palavra diz. Você achou? Diga amém. Amém. Isaías, capítulo 6, versículo 5. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então eu respondi: aqui estou, envia-me a mim. Preste atenção, queridos. Isaías estava sendo considerado ou sendo levantado por Deus como profeta. Mas ele não se julgava uma pessoa em condições de profeta, porque ele tinha os lábios impuros. Ele não se considerava uma pessoa apropriada, uma pessoa na condição de profeta, porque os seus lábios eram impuros. E ele disse isso: Senhor, eu estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele apresenta duas dificuldades. Ele diz: olha, os meus lábios é impuro e o meu ciclo social é de pessoas que têm lábios impuros. Deus, preste atenção, Deus queria usar Isaías pela boca. E qual era o problema de Isaías? A boca. Olha o que diz versículo 7.
Versículo 6. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tomara do altar com uma tenaz. Com ela tocou minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, assim tua culpa já foi removida e teu pecado perdoado. Amém. Preste atenção, você não era capaz, mas agora é. Amém. Agora é, sabe por quê? Porque os teus pecados estão perdoados, Isaías. Os teus pecados estão perdoados. Se o seu problema, Isaías, era a boca, então o problema está resolvido. Por quê? Porque Deus passou brasa viva na boca dele, de forma que os seus pecados foram perdoados. E então Isaías teve a condição de aceitar o chamado do Senhor, quando ele diz no versículo 8: quem há de ir por nós? Ele respondeu: eis-me aqui. Por que ele disse eis-me aqui? Porque ele estava pronto. Deus havia limpado os seus lábios. Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente se sente uma pessoa fraca, que é o normal, é a realidade, mas às vezes a gente não quer permitir ser tratado pelo Senhor, trabalhado pelo Senhor, moldados pelo Senhor. E por isso a gente continua como fraco e miserável. Por isso algumas portas não se abrem. E por isso algumas oportunidades não vêm. Porque os lábios ainda continuam sujos. Porque a pessoa não se deu o direito de dizer: Senhor, se é isso que o Senhor quer, então eis-me aqui, transforma a minha vida. Quero trabalhar com mais uma pessoa. Abra comigo Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. Antes que te formastes no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque sou ainda um menino. Preste atenção, queridos. Novamente, mais um profeta que Deus queria levantar. E ele trouxe um problema. Senhor, como que eu vou ser profeta desse povo, se eu ainda sou um menino? Como? Como, Senhor? Olha comigo o versículo 8. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. A palavra diz, versículo 9: o Senhor estendeu a mão, tocou-me na boca e disse: ponho minhas palavras na tua boca. Olha para mim, querido. Sabe quando Deus faz algo na vida de alguém? Quando esta pessoa, ainda que seja a menor, a mais fraca, ainda que seja menos favorecida, se deixe ser conduzida pelo Senhor. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Você não pode mesmo não, mas quem vai fazer através de você sou eu, assim diz o Senhor. Você não pode mesmo não, Jeremias. Você não tem condição mesmo não, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. A verdade é que realmente muitas vezes nós somos os mais fracos. Muitas vezes nós somos o menor. É para você não confiar na força do seu braço. É para você não olhar para o seu currículo. É para você não olhar para o seu umbigo.
É para você não ficar lembrando da sua experiência. E porque eu posso conquistar por causa... Não. Deus, Ele te coloca como menor. Para você falar, Senhor, agora é contigo. Agora só o Senhor pode fazer essa obra. Só o Senhor tem poder para fazer. Mais um, querido. Mateus 17, versículo 17. Jesus respondeu-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. Jesus repreendeu o demônio e este saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé com um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Diga amém. Quero caminhar para o encerramento, querido. E eu fico pensando, quanto Jesus nesse momento se sentiu frustrado, quando ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Talvez nesse momento o desejo de Cristo era que ele fosse embora logo. Mas ele tinha uma missão que era a cruz. Jesus, ele precisava morrer na cruz. Mas quando ele encontra esses discípulos com atitudes tão distantes da realidade de um cristão, ele diz: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei no meio de vós? Vontade de Cristo era deixá-los ir embora, de tanta frustração e decepção que ele teve. Por quê? Aqui talvez a gente entende algumas coisas que tornam-se fundamentais para nossas vidas. Eles de fato não podiam. Sabe por quê? Porque quem pode libertar alguém ou uma outra pessoa é somente o Espírito Santo de Deus. Verdadeiramente eles não podiam, mas eles precisavam crer no Senhor. Amém, queridos? Eles tinham que crer, eles tinham que ter tido fé, eles tinham que ter confiado no Senhor. Senhor, agora é o Senhor conosco, porque nós não podemos. Senhor, nós não somos nada. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não tirar o demônio da vida desse jovem, nós não podemos, Senhor. Faz a tua obra agora. E Jesus disse: ó geração incrédula e perversa. Aí no final do 19 eles perguntam: por quê? Por que nós não podemos expulsá-los? Por causa da vossa pequena fé. Porque vocês não creram. Porque vocês não a confiaram. Porque vocês não acreditaram. Por causa da sua grande incredulidade. Porque aí ele continua dizendo: porque se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês não precisam ser como eu, Deus, não. Basta que vocês tenham uma fé do tamanho de um grão de mostarda, e vocês vão dizer a este monte: erga-te, lança-te lá, e ele vai te obedecer. O problema
é que vocês não tiveram fé para fazer com que esse demônio saísse desse jovem. Sabe, queridos, a palavra, o tempo já não nos permite, mas eu quero lembrá-los de que então no livro de Números, acerca desses espias que foram espiar a terra prometida, a palavra nos fala que em meio àquela grande multidão que dizia: não dá, não tem como, não podemos, não tem jeito, duas pessoas, Josué e Caleb, eles disseram: não é por aí, nós vamos, pode deixar, nós vamos, essa terra nós vamos conquistar, nós vamos, não é por aí não. Ei, nós estamos caminhando nesse deserto há 40 anos, para chegar aqui agora e falar que a gente não vai entrar aqui. Josué e Caleb, eles bateram o pé e disseram: nós vamos entrar nessa terra e vamos possuí-la, porque ela é nossa. Ela é nossa. Sabe o que aconteceu, queridos? A palavra diz que todos os homens, todos, diga todos, acima de 20 anos, morreram no deserto. Todos acima de 20 anos morreram no deserto, por não crer que quando entrasse na terra prometida, aqueles gigantes, aquelas dificuldades, aqueles problemas cairiam todos por terra. Eles não conseguiram crer e por isso morreram todos acima de 20 anos no deserto. Entrou Josué, Caleb e os que são abaixo de 20 anos. Coloque-se de pé no seu lugar, querido. Olha para mim, querido. Quero que você entenda que você não pode se curvar diante dos seus sentimentos. Você sempre vai encontrar pessoas mais preparadas do que você. Você sempre vai encontrar pessoas que podem mais do que você. Você sempre vai encontrar uma inúmera de dificuldade, de limitações, de problemas para você tocar naquilo que é seu. Sabe o que você precisa fazer? Palavra do pastor Leandro. Se considere realmente o menor, o mais fraco. Bata no peito sim para dizer: eu não posso. Mas aquele a quem eu sirvo pode todas as coisas. Eu não posso, mas o Deus que eu sirvo, Ele tira a água da rocha, Ele abre o mar vermelho. O Deus a quem eu sirvo, Ele confunde os fortes colocando os fracos. O Deus a quem eu sirvo chama os que não são para confundir os que são. O Deus a quem eu sirvo pode me colocar lá, pode abrir essa porta para mim, pode me dar isso que eu busco. Não porque eu posso, mas porque Ele pode. Porque Ele pode. Não olhe para as dificuldades, para os obstáculos, e bata o martelo e diga: eu não vou conseguir. O número de pessoas é muito grande, eu não sou capaz. Não faça isso.
Ó geração incrédula e perversa. Quando nós fazemos isso, o Senhor sente um tremendo desgosto por cada um de nós. Sabe por quê? Porque se confiarmos nele, ele pode todas as coisas. Se colocarmos na mão dele, ele abre portas que não existem. Ó geração incrédula e perversa, não abra sua boca para dizer eu não posso. Não abra sua boca para dizer vai ser difícil. Não, querido, coloque nas mãos do Senhor e fala: Deus, eu estou certo de que eu não tenho condição, mas eu creio em Ti que vai fazer um milagre. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu gostaria que você nesta hora apresentasse ao Senhor. Erga suas duas mãos para frente assim. Acredito que cada um de vocês tem algo. Que existem gigantes que estão te pondo medo. Existem gigantes que estão dizendo: olha, não entra não que você vai perder. Existem gigantes que estão dizendo assim: olha, não vai dar não, meu irmão. Não tem jeito para você não. O que é que você quer que tem gigantes? Nós vamos orar, querido. Mas a fé é você que tem que ter, não é o pastor. Diga comigo uma palavra, diga comigo uma oração dizendo: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que sou o menor, o mais fraco, o menos favorecido. Talvez, diga talvez, as minhas condições são tão pequenas, mas nesta hora, eu entrego nas tuas mãos. Eu apresento esses gigantes, essas limitações, estas dificuldades, de forma que eu não quero mais me deter nos meus sentimentos de medo, de covardia, de timidez, mas dai-me um espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, para agir por intermédio do teu Espírito, fazendo com que a tua glória seja revelada em minha vida, confundindo os fortes, os poderosos, os grandes, os preparados, os habilitados. Eu coloco todos esses gigantes diante do Senhor, crendo que em Ti eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, muito obrigado pela oração que os teus filhos fizeram. Que eles consigam colocar em prática ao sair desta igreja. Que eles não sejam mais escravos dos seus medos, dos seus sentimentos, mas que em Ti, Senhor, aquilo que eles acabaram de proclamar se concretize. Torna-os, ó Deus, aquilo que eles não são. Abre portas que não existem. Conceda ao Teu povo graça. Conceda aos Teus filhos uma unção, uma
considerarem os menores em si mesmo, mas os maiores em Cristo Jesus. Nós oramos, nós agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.